E chamo agora o professor Paulo Marques, professor do Instituto Politécnico Castelo Branco e da Founder Ensemble Marte. Ora, a minha apresentação deve estar por aí, não? Foram das feiras. Bem, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite simpático que me fizeram para poder estar aqui no terceiro Fórum Económico das Beiras. Eu trago-vos uma perspectiva mais tecnológica, depois destas intervenções mais sobre o sentido humano e humanista da transição digital. Eu venho-vos falar de 5G e do que é que isto pode implicar para a transformação digital do nosso território. Portanto, eu sou professor no Instituto Politécnico Castelo Branco, conheço bem aquele território e sou fundador de uma empresa tecnológica chamada Ulbi Smart, que trabalha muito na área da conectividade, do acesso à internet, das comunicações sem fios, comunicações wireless. 5G, já todos ouviram falar. O que é o 5G? Eu trago aqui esta figura que dá uma perspectiva da diferença entre o que é o Wi-Fi que temos no nosso telemóvel, que resulta de um acesso através de ondas rádio de um equipamento que está instalado em casa, que nós chamamos um router, e que provavelmente aqui há um também que nos poderá ter acesso ao Wi-Fi, que a Câmara Municipal deve disponibilizar, e é que para uma cobertura limitada em termos de espaço. Quando estamos a falar de 5G, estamos a falar da evolução das comunicações móveis, começou na parte digital no 2G, 3G, 4G, e agora vem aí o 5G, e é essa conectividade que nos permite estar lá fora e através de uma rede celular, os brasileiros até chamam o celular. Porquê? Porque há uma estação base que controla uma região, pode ter 1 km, 2 km de cobertura à volta dessa estação base, que são as antenas que nós vemos colocadas nos prédios e nos sítios mais altos, e que implica um investimento na infraestrutura por parte dos operadores móveis. Temos aqui um exemplo de uma antena 5G a ser instalada, isto é na Coreia do Sul. Há depois conectividade de fibra óptica para alimentar estas estações base com velocidades de acesso muito elevadas, 10 vezes superior àquilo que temos em média hoje. Então há aqui um investimento por parte dos operadores móveis, não só na instalação das antenas, mas na parte de backbone, que é a parte da fibra óptica que depois integra tudo isto à rede que é a internet. Quais é que são os benefícios socioeconómicos do 5G? Como é que isto pode trazer alterações e oportunidades para as regiões? O 5G é visto aqui no caso de uma figura da Qualcomm como a tecnologia que vai trazer multi-gigabit velocidade ao nível do gigabit por segundo. Nós hoje em dia, nos melhores dos casos, temos 100 megabits por segundo. Com o 5G teremos 1000 megabits por segundo, o que significa a possibilidade de fazer download de um filme de alta definição em 3 ou 4 segundos. Termos conectividade em todo o lado. Temos dispositivos e sensores que recolhem informação com muito baixa latência e, portanto, mais velocidade e maior cobertura. Isso será aquilo que é disponibilizado ao utilizador comum. Nós, no dia-a-dia, usamos o telefone e precisamos de velocidade de acesso e cobertura. Mas o 5G está muito pensado para aquilo que se chamam os verticais, ou seja, mais na perspectiva do business to business. É uma tecnologia que vai otimizar, por exemplo, a condução autónoma, a agricultura inteligente, a telemedicina. São determinados verticais, aspectos da economia que vão beneficiar mais que o 5G. Mais numa ótica business to business do que propriamente business to consumer. Então, olhamos, por exemplo, para a condução autónoma. A condução autónoma, espera-se que em 2030 esteja aí full autónomos, mas até lá há um percurso a fazer. Por exemplo, a possibilidade de termos a ver na nossa câmara do carro a perspectiva, o sinal de vídeo da câmara do carro da frente, é aquilo que se chama o see-through, permite, por exemplo, evitar acidentes. No caso, eu estou atrás de um caminhão, não consigo ver o que está à frente do caminhão, mas a câmara do caminhão liga com o meu carro e eu consigo ver o que a câmara do caminhão está a ver e evitar este acidente. Isto só é possível através de 5G, porque o 5G reduz a latência da comunicação.
que é uma coisa é a velocidade da internet, outra coisa é a latência. Não sei se têm a experiência de, por exemplo, nos jogos online, e se os nossos jovens procuram sítios onde o ping da rede é baixo, o lag é baixo, e isso vê-se muito nos jogos online. É preciso um feedback da rede muito rápido, que é uma coisa que o 4G hoje não tem e o 5G vai trazer. E isso vai abrir um novo conjunto de aplicações, por exemplo, ao nível da comunicação entre veículos. Como os veículos se deslocam a alta velocidade, temos de ter aqui latências à volta de 1 milissegundo. Hoje em dia, 4G, temos latências de 20, 30 milissegundos. Os carros vão estar ligados à internet, as pessoas vão deixar de conduzir, vamos ter que ter mais infotainment dentro dos carros, os carros vão ser hotspots de internet. Obviamente, quando não estivermos a conduzir, o que é que nós vamos fazer quando estivermos dentro dos carros? Navegar na internet. Portanto, isto é preciso que as infraestruturas rodoviárias estejam preparadas para uma boa cobertura, não só para permitir a segurança que os carros autónomos vão ter que ter e múltiplos sistemas de backup redundantes, assim como providenciar velocidades de internet aceitáveis para quem está a viajar nos carros autónomos. Coisas mais próximas de nós. Platooning é uma tecnologia que está a ser testada já na Europa. Por exemplo, a Scania tem caminhões destes. É um comboio de caminhões, só o primeiro caminhão é que é conduzido, os outros são caminhões robóticos, que seguem o caminhão da frente. Com isto consegue-se poupar em termos de consumo de combustíveis, por causa da questão da aerodinâmica. Provavelmente vamos ter nas nossas autoestradas, no futuro, esses tipos de caminhões que são mais eficientes, são mais verdes. Para isto precisa ter conectividade, para isto tudo ser fiável é preciso ter uma boa rede, sempre presente, com elevada fiabilidade. Outra dimensão, a telemedicina, que já tem, obviamente, um historial elevado, mas aqui numa nova dimensão, que se calhar pode-vos assustar um pouco, mas que numa visão pragmática pode trazer a resolução de alguns dos problemas. Isto também já está a ser testado. Portanto, o médico está a operar, por exemplo, em Lisboa, alguém que está em Ovar ou que está no Fundão, obviamente assistido por pessoal médico, mas o especialista não tem que estar no sítio. Aquele especialista pode fazer muitas mais operações num dia e no futuro vamos ter hospitais onde estão os médicos e não estão os pacientes, porque os médicos estão a operar roboticamente através daqueles dispositivos de cirurgia robótica. O médico só consegue ter uma precisão de 10 milímetros por causa do erro humano, e quanto maior a idade, pior. Com a ajuda do braço robótico podemos ir a 1 milímetro, com câmaras interiores que são vistas. Isto só é possível pelo 5G, por causa da questão da latência da rede, porque é preciso ter o feedback. Quando se está a operar, não é só transmitir um sentido, eu depois preciso ter o feedback. E aí a nossa rede atual 4G não consegue fazer isto. Isto já existe, este tipo de ajudas à operação, dentro do hospital, onde eu tenho a câmara, eu tenho a pessoa a ser operada aqui e o médico ao lado. Agora a questão é pôr o médico em Lisboa ou no Porto a operar pessoas em todo lado. Portanto, isto otimiza o Sistema Nacional de Saúde. Há, obviamente, um investimento grande ao nível da conectividade, mas a Índia, por exemplo, que tem grandes problemas de zonas muito rurais, está a fazer uso deste tipo de conceitos. Os drones também andam por aí. Até agora, os drones, nós precisamos ter linha de vista para ver o drone e para controlar o drone. Com uma rede 5G, com uma cobertura plena no território, nós podemos fazer transporte urgente de medicamentos, através dessa rede que estará sempre presente. A indústria 4.0 também é uma dimensão que se fala muito, e onde o 5G pode trazer maior fiabilidade nas comunicações e uma segurança acrescida, porque o 5G tem na sua arquitetura uma componente que se chama Mobile Edge Computing, que é a possibilidade de fazer a computação da informação dentro da fábrica sem ter a necessidade de expor esses dados na cloud. E, portanto, pode trazer aqui uma segurança acrescida e, obviamente, isto depois cruza com redes de sensores, etc. Ou então a dimensão da realidade aumentada, com a falta de profissionais técnicos capazes de fazer a manutenção de máquinas que são cada vez mais complexas, e máquinas estão sempre a mudar, é necessário apoio aos técnicos, como por exemplo aqui, o técnico de manutenção aponta um tablet para a máquina
e a aplicação diz-lhe quais é que são o step by step que tem que fazer para fazer uma intervenção. Se tiver necessidade, clica no botão, tem um acesso remoto ao back-office da pessoa ou do fabricante da máquina e consegue, com isso, termos recursos humanos otimizados e onde a formação também é dada pelo lado digital e esta integração entre o físico e o digital é uma dimensão que também é potenciada pelo 5G. Ok, mas nós estamos na região das Beiras. Então, o que é que existe na região das Beiras? Aveiro, onde eu fiz doutoramento nesta área na Universidade de Aveiro, no Instituto de Telecomunicações, tem uma rede de teste 5G. Essa rede, neste momento, tem só 3 antenas. No centro, a Altice, com o Instituto de Telecomunicações e a Ericsson, estão num projeto de experimentação de tecnologia 5G e a Obismart, a minha empresa, foi convidada para fazer testes à rede móvel. Portanto, que tipo de testes é que nós fazemos? Ou através de aplicações móveis, ou através de umas probes, que são os dispositivos que colocamos em carros, táxis ou autocarros, ou o que for, e que estão automaticamente a fazer testes de velocidade da internet, de velocidade de download, de upload, a latência, para medirmos, por exemplo, a comparação entre o 4G e o 5G. Isto aqui é na zona da Praça do Peixe. Aqui temos um carro com uma sonda 4G e uma sonda 5G, a fazer testes automáticos à rede para podermos, por exemplo, providenciar mapas de cobertura, neste caso o nível de potência do sinal recebido, como vos disse, só há 3 estações base. Medirmos a velocidade de acesso, temos velocidades médias próximas do 1 gigabit por segundo. Como vos disse, isto é 10 vezes superior ao melhor que temos hoje em dia no 4G e, inclusive, poderemos ter mais do que isso. Chegámos a medir mais do que 1 gigabit por segundo. Portanto, isto permite, como vos disse, fazer o download de um vídeo de 1h30 em poucos segundos. Ok, isto é o que temos na zona litoral de Aveiro. E o que é que temos na zona mais interior? Qual é que é a questão aqui daquilo que é o digital gap das zonas rurais e que foi amplificado com o teletrabalho e com a necessidade de estarmos a trabalhar remotamente e de ter aqui uma boa cobertura de internet. Portanto, é isto aqui que me preocupa e que me traz aqui com uma motivação. Nós fizemos medidas comparativas da velocidade média de acesso à internet em Vila Velha de Ródão, que não é uma aldeia, é uma vila, Vila Velha de Ródão, e com Lisboa, na zona do Campo Pequeno, durante a pandemia. E a Vila Velha de Ródão, para este operador, que eu não vou dizer o nome, tem uma velocidade de acesso de 3 megabits por segundo, e em Lisboa 68 megabits por segundo, em média. Se vocês estiverem em Vila Velha de Ródão com este operador móvel, o que acontece é que, durante o dia, como a célula tem que gerir os recursos que tem em termos de canais e frequências para muitos utilizadores, temos uma velocidade de acesso abaixo de 1 megabit por segundo. Se estiverem às 4 da manhã, podem ir até aos 12. Portanto, se quiserem ter uma boa experiência de internet, têm que trabalhar às 4 da manhã ou às 5 da manhã. É a realidade que temos em algumas zonas dos nossos territórios. Como eu vos disse, a nossa empresa também desenvolve soluções de conectividade e algumas vezes somos chamados para resolver problemas deste tipo. Um proprietário de uma herdade que não tem internet, não há lá nenhuma cobertura móvel, e que nos chamou para resolver este problema. Portanto, como é que nós conseguimos levar o Wi-Fi ali? Falámos com uma Câmara Municipal que nos disponibilizou o acesso fibra óptica aqui a um centro cultural, instalámos uma antena. Hoje em dia a tecnologia de radiofrequência que nos consegue evitar ter que passar fibra óptica, porque a fibra óptica é muito cara, passar a fibra óptica, abrir valas. Isto através de rádio conseguimos colocar 20 megabits por segundo a 10 km, desde que haja linha de vista, e do outro lado da herdade o proprietário teve que pagar a instalação. Não é? Obviamente é um custo acrescido por facto de viver nestas regiões. Não é? Temos que olhar para isto realmente com olhos, porque há aqui um problema de cobertura em muitas zonas do interior. Agora estamos no leilão do 5G. Portanto, os operadores móveis, para operarem a rede 5G, têm que comprar uma licença. Os valores atualmente estão 40 milhões de euros por 10 MHz. O leilão está a acontecer, está quase a acabar. É um processo intensivo e que vai recolher muitos fundos para a ANACOM e para o Governo. Pronto, mas é assim. Mas, além disso, há exigências de cobertura. Portanto,
os operadores móveis para terem acesso à rede 5G e ao espectro. Além disso, a Anacom está a obrigá-los com um plano ambicioso, fazer a cobertura de freguesias de baixa densidade. Portanto, até 2023, 75% da população nestas freguesias tem que ter velocidade mínima de 100 megabits por segundo e até 25, 90% da população. Portanto, estão a ver que é a maior parte do território. Depois, recentemente, houve uma renovação dos direitos das frequências dos 900 MHz e dos 1800 da Mel e da Vodafone, e houve mais 100 freguesias que foram incluídas neste plano. Portanto, a Anacom tem realmente um plano ambicioso de obrigações de cobertura extra. Além disso, o leilão de 5G traz uma novidade. Primeira vez em Portugal, obrigatoriedade de roaming nacional. O que é que isso significa? Se eu estiver numa região e for da Mel e não tiver cobertura Mel, o meu telefone muda-se para a Vodafone no caso de haver uma estação base Vodafone lá. Okay? Isto atualmente só acontece com as chamadas de emergência. Chamada de emergência, se vocês estiverem numa zona Vodafone e forem da Mel, são atendidos pela antena da Vodafone. Portanto, isto é uma exigência do leilão que os operadores não gostam, estão a contestar, dizem que isto vai eliminar aspectos de concorrência. Há aqui alguma litigância em relação a este aspecto, mas, pelos vistos, a Anacom está com força para pôr isto para a frente e acho que vão acabar por aceitar, porque senão também não têm o acesso às frequências. E, portanto, acho que aqui há uma oportunidade realmente de termos cobertura em zonas que não são economicamente interessantes para os operadores. Mas a Anacom tem realmente muitos planos ambiciosos, mas depois isto na prática às vezes não se traduz naquilo que é pedido aos operadores. E não sou eu que digo, aqui o Sr. Ministro Cisa Vieira recentemente disse no Parlamento que a Anacom deveria ter mais atenção às obrigações de cobertura territorial. A Anacom deveria ter uma atenção muito mais importante ao que é cumprido das obrigações que são pedidas aos operadores móveis. A Anacom, ou não terá os recursos suficientes para fazer a fiscalização nas regiões de baixa densidade, mas acho que nós, sendo da região de baixa densidade, devíamos olhar para isto e realmente perceber se aquilo que está nos cadernos de encargos do 5G se vai efetivar ou não. Portanto, em termos de conclusão, temos um Portugal a 2 velocidades, no acesso à internet. As obrigações de cobertura do 5G são uma oportunidade para promover a coesão económica e social. O roaming nacional é uma esperança. Temos aí o plano de recuperação e resiliência, não é? E eu acho que também temos tantos observatórios, também acho que podíamos ter um observatório da cobertura móvel nos territórios de baixa densidade e fazer o acompanhamento de se realmente os operadores vão investir aquilo que dizem que vão investir, no plano que têm, e também estarmos atentos porque aquilo que não se mede, não se pode melhorar, não é? Se nós não estivermos atentos, daqui a 5 anos temos com os mapas como temos agora. E é isto que eu tenho para vos dizer. Muito obrigado pela atenção, pelo vosso tempo. Obrigada. Acabámos de fazer aqui uma viagem fantástica ao futuro, quase que nos sentimos num filme de ficção, e depois a realidade daquilo que ainda temos que percorrer até chegar lá.